Olá, bem-vindo a mais um vídeo da HappyWin, a plataforma que te dá tudo o que tu precisas para as tuas análises em futebol, para os teus argumentos e para chegares ao grid com as tuas apostas. No vídeo de hoje nós vamos falar num dos mercados mais populares, o mercado de intervalo. E no mercado de intervalo há sobretudo dois tipos de apostas que tu normalmente costumas fazer se fores como a maioria do resto da comunidade apostadora em Portugal. Over ao intervalo, normalmente over 0.5 golos, e o vencedor ao intervalo. E é por causa disso que nós estamos a fazer este vídeo. Nós vamos falar de, na Europa, nos principais campeonatos, quais são as equipas que tendem a ganhar mais ao intervalo e vamos adicionando em cada uma das 6 principais ligas alguns factos curiosos sobre outras equipas que se calhar não ganham, mas ou marcam muitos golos, ou sofrem muitos golos, ou perdem na maioria das vezes. Por isso presta atenção, deixa um gosto no vídeo se é um tipo de conteúdo que tu gostas, ajuda o canal e ajuda-te a ti. E portanto, como isto vai funcionar, nós vamos começar pela liga onde o líder ao intervalo tem menos pontos por jogo e vamos avançando até nós chegarmos à liga onde o líder tem mais pontos por jogo ao intervalo. Portanto, presta muita atenção, toma nota, porque vai haver muita informação muito valiosa para as tuas apostas. Vamos a isto. E a liga número 1 é a Bundesliga, onde o líder Bayern tem 1,86 pontos por jogo ao intervalo. Tem 7 vitórias em casa ao intervalo, 8 vitórias fora ao intervalo na Bundesliga. 3 factos curiosos. Ponto número 1, o Wolfsburgo ainda não perdeu em casa na primeira parte este ano. 0 derrotas. Pode ser um ponto interessante para tu usares nas tuas apostas. No outro lado da moeda, nós temos o Hertha de Berlim que perdeu 9 jogos em 14 disputados em casa e o Schalke que perdeu 9 jogos em 13 disputados fora. Todos estes dados ao intervalo. E portanto o melhor o Bayern, a grande surpresa o Wolfsburgo e as piores equipas em casa e fora ao intervalo são o Hertha de Berlim e o Schalke 04. A segunda liga, onde o líder tem 1.9 pontos por jogo ao intervalo, é a Liga Espanhola e o líder é o Barcelona, que tem 16 vitórias em 30 jogos ao intervalo nesta temporada. Tem 7 vitórias em 15 jogos, os mesmos números que o Real Madrid, o Atlético de Madrid e a Real Sociedade. Fora é onde ganha a maioria dos jogos ao intervalo, tem 9 vitórias em 15 jogos e uma menção honrosa para o Villarreal, que tem 8 vitórias em 15 jogos disputados fora de portas nesta temporada. Os pontos mais negativos, o Eibar ainda não ganhou nenhum jogo ao intervalo em casa nesta temporada e o Valência não ganhou nenhum jogo ao intervalo fora nesta temporada. E portanto, resumindo, o líder Valência, a surpresa o Villarreal e a Real Sociedade, os pontos negativos para o Eibar e para o Valência. E agora vamos à primeira de duas ligas em igualdade pontual. Vamos falar da Premier League, onde o líder, óbvio, tem 2 pontos por jogo em média ao intervalo. O City ganhou ao intervalo 18 dos 32 jogos que disputou até à data na Premier League. Tem 10 vitórias em 17 jogos disputados em casa ao intervalo. Menção muito honrosa para o West Ham, que tem 9 vitórias em 15 jogos em casa este ano na primeira parte. Fora, o Manchester City tem 8 vitórias em 15 encontros disputados. Fora de portas, o Newcastle nunca ganhou e marcou apenas 2 golos nos primeiros 45 minutos do encontro. E em casa, o West Bromwich perdeu 9 dos 15 jogos que disputou esta temporada. E portanto, em Inglaterra, o líder Manchester City, as surpresas negativas o West Bromwich e o Newcastle e uma menção muito honrosa para o West Ham. E em Itália vem aquele que para mim é o líder mais surpreendente. O Milan tem uma média de 2 pontos por jogo ao intervalo na Série A e sobretudo com números muito relevantes fora. E curiosamente, o Milan não está nas primeiras posições em casa. A Roma ganhou 10 de 15 jogos ao intervalo em casa na Série A este ano e o Nápoles ganhou 9 de 14.
Já fora, o Milan ganhou 12 de 15 jogos disputados ao intervalo. Nesta temporada da Série A é aí o grande líder de toda a Europa, falando de casa e fora e comparando estes desempenhos ao intervalo. E a menção honrosa, o bom e o mau do intervalo, vai para o Spezia, onde tem apenas uma vitória ao intervalo em casa, tem 0 derrotas fora e apenas 2 golos sofridos ao intervalo a jogar fora de porta. Liga Francesa, líder óbvio, mas quando o desempenho depois na segunda parte faz com que o campeonato seja mais equilibrado do que a primeira parte nos diria, e o vencedor é o PSG, que tem 2,06 pontos por jogo ao intervalo. Ganhou 19 de 32 jogos disputados na primeira parte, 10 vitórias em 16 encontros em casa, 9 vitórias em 16 encontros fora. Fora, com 9 vitórias também, temos o Lille e, com menos um jogo e menos uma vitória, temos o Mónaco. Portanto, estes são os grandes líderes do campeonato francês ao intervalo fora de portas. O PSG ainda não perdeu qualquer jogo fora ao intervalo nesta temporada. Do outro lado da moeda, o Dijon e o Lorient têm ambos 9 derrotas fora nos primeiros 45 minutos na edição da Ligue 1 francesa. E, portanto, o líder PSG, menções honrosas para o Mónaco e o Lille, equipas bastante próximas na classificação. O Dijon e o Lorient são as piores equipas, no geral, ao intervalo em França. E depois vem o nosso campeonato, onde o líder ao intervalo, o Sporting, tem 2,12 pontos por jogo nos primeiros 45 minutos. Ou seja, o Sporting tende a entrar de forma muito forte. Ganhou 15 jogos em 25 nos primeiros 45 minutos. Em casa, o grande líder, que é o Benfica, ganhou 8 jogos em 13 disputados, apenas com 2 golos sofridos, e fora o Sporting ganhou 9 jogos em 13 disputados. Portanto, ao intervalo, o Sporting fora muitas vezes é onde nós conseguimos lucrar de forma mais consistente. E portanto, está aqui fechado o vídeo. Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City, AC Milan, PSG e Sporting, os grandes líderes do futebol europeu ao intervalo, com algumas exceções e muito valor, sobretudo nestas exceções, e sobretudo quando nós queremos apostar no favorito, o favorito joga fora, como é por exemplo o exemplo do Milan e do Sporting, a odd não está muito alta no final do encontro, mas ao intervalo nós podemos encontrar valor. Está aqui fechado o vídeo, obrigado por estares desse lado, deixa um gosto se é um conteúdo útil para ti. Se quiseres algum vídeo ou algum conteúdo em específico, deixa nos comentários e vai ser o próximo que eu vou gravar. Obrigado, um abraço, boas apostas, ao intervalo, com muito valor. E com a Happy Win, até à próxima.